Bom dia, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Saudades de vocês, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos estar trabalhando as sevianas no triângulo isósceles, lá na página 87, certo? Então peguem a apostila de desenho geométrico e abram aí na página 87. Ontem nós fizemos o estudo da circunferência circunscrita a um triângulo, fizemos a correção da bissetriz interna e hoje nós vamos fazer essa construção da seviana no triângulo isósceles, nos triângulos isósceles, certo? Bom, então esse triângulo que nós temos aqui, ele é um triângulo isósceles, certo? De lados congruentes AB e AC são iguais, e nós vamos construir todas as sevianas em relação ao vértice B, em relação ao vértice A. Então, nós vamos construir a altura em relação ao vértice B, a seviana mediana em relação ao vértice B e a bissetriz interna em relação ao vértice B. E nós vamos determinar as medidinhas dos segmentos de B até HB, que é o HBzinho, de B até MB, que é o Mzinho, e de B até SB, que é o Szinho. Então, nós vamos lá. Vou começar pela mediana altura. Pelo vértice B, então nós vamos começar em B, vou escolher qualquer abertura que cruze em dois pontos aqui, ó, certo? Então, ó, terminou esse ponto e esse, então nós vamos lá, vou cruzar aqui, certo? E vou determinar a altura relativa ao vértice B. Lembrando que a altura forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus, ó. Formou aqui 90 graus, e aqui é o pé dessa seviana, a altura que nós vamos chamar de HBzinho. E essa aqui é a medida HBzinho. Olha só, então, ó, de B até o HB, nós vamos medir aqui 4,2. Então, nós vamos colocar aqui, ó, que a medida do HBzinho, que é de B até HB, é de 4,2, certo? Agora, nós vamos fazer a mediana. Bom, se a mediana que nós vamos traçar é uma seviana relativa ao vértice B, nós vamos achar a mediatriz do lado oposto. O lado oposto ao B é o AC. Então, vamos achar essa mediatriz, encontrar o ponto médio. Ó, qualquer abertura maior que a metade, cruzo de um lado e do outro. Venho em C de um lado e do outro. E vou achar aqui, ó, o nosso ponto médio. Vou traçar a mediatriz, né? E aí, nós vamos encontrar o ponto médio aqui no lado AC. Eu vou chamar ele de pé da mediana, então MB é o ponto, que é o ponto médio, certo? Como eu encontrei esse ponto médio? Construindo a mediatriz do segmento AC. Para ser seviana, tem que sair do vértice, então eu achei o ponto médio, e nós vamos ligar, então, esse ponto médio com o B. Então, agora sim, é uma mediana. É uma seviana mediana, porque ela sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então, aqui, ó, nós chamamos que é o ponto médio MB, e ela tem a medida MBzinho. Então, nós vamos ver quanto que tem essa medida, ó, 4,5. Então, nós vamos vir aqui, ó, é 4,5, certo? Essa mediana, certo? Agora, falta a gente achar a bissetriz interna em relação ao vértice B. Como a gente faz a bissetriz interna? Faço um arco qualquer, determino dois pontos de apoio com os lados do triângulo, me apoio nos dois pontos que nós formamos e cruzo os arcos com a abertura maior que a metade. Onde se cruzou aqui, ó, eu vou ligar com o vértice B, e aí nós vamos achar a mediana bissetriz interna, e esse daqui é o SB, que é a seviana bissetriz interna, certo? E a medidinha aqui, ó, nós vamos chamar ela de SBzinho, que vai ter a medida de 4,4, certo? Tudo bem? Bom, então, fizemos as sevianas, altura, mediana e bissetriz interna em relação ao vértice B. Agora, nós vamos fazer novamente as sevianas, tá? Altura, mediana e bissetriz interna, só que em relação ao vértice A. O vértice A, ele é o ângulo da base, ó, ele é oposto à base. Então, os lados aqui são iguais. Então, vamos ver como que vai ficar? Então, nós vamos vir aqui, ó, ponta seca em A, vou começar pela altura.
Vou fazer aqui 2 pontos de apoio no lado oposto para construir a perpendicular aqui, formando 90 graus, ó. Nos pontos de apoio, cruzo os arcos com abertura maior que a metade, ó. Vou ligar aqui o ponto A com o ponto formado para construir aqui uma perpendicular, ou seja, asseviana à altura. Então, ó, saiu do vértice A, foi até o lado oposto. Aqui nós vamos chamar, que é o pé da altura, então nós vamos chamar de HAzinho, certo? Então, de A até HA é a altura. Então, vamos medir aqui quanto tem, ó, 6 centímetros. Então, vou vir aqui no HAzinho, vou marcar 6 centímetros, tá? Agora, nós vamos construir a mediana. A mediana, como que eu construo? Se vai sair do vértice A, no lado oposto ao vértice A, eu vou achar a mediatriz para achar o ponto médio, ó. Então, vou me apoiar em A e B, com abertura maior que a metade, cruzo de um lado, me apoio em C com a mesma abertura, cruzo do outro. E aí, olha só, então nós construímos, então, a mediatriz, encontramos aqui o ponto médio, pela mediatriz, que vai ser o pé da seviana mediana, ó. Então, nós vamos ligar o A com esse ponto aqui, que é o ponto médio, né, encontrado pela mediatriz. Ó, observe que elas coincidiram, ou seja, ficaram no mesmo lugar. Agora, falta nós fazermos a bissetriz interna. A gente vai vir aqui em A, vai determinar aqui, ó, 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, vamos cruzar os arcos com abertura maior que a metade. Ó, e cruzou no mesmo lugar. Então, fizemos a bissetriz interna, vamos ligar aqui. Coincidiu, então aqui é o SAzinho. Então, ó, observem que as sevianas, elas coincidiram, ó. A altura, a mediana e a bissetriz interna, todas elas deram no mesmo lugar, ou seja, coincidiram, certo? E todas elas mediram 6 centímetros. Então, nós vamos por aqui, ó, que HA. Então, aqui, ó, nós marcamos, né? Então, ó, aqui ela é HA, que vai ser igual a medida da seviana mediana, MB, que vai ser igual a medida da seviana bissetriz interna, SA. Todas elas vão medir 6 centímetros, já que elas são iguais. Então, agora ele pergunta, ó, compare as medidas e as posições das sevianas construídas e escreva suas conclusões. O que nós podemos concluir? Que as sevianas, relativa à base, que é relativa ao vértice A, né? Relativa à base aqui, ó, certo? São o eixo de simetria do triângulo isósceles, ou seja, que ele essa mediana aqui, a bissetriz interna e a altura, são as sevianas que coincidiram no mesmo lugar, ela é o eixo de simetria do triângulo isósceles em relação à base. Por quê? Esse lado é igualzinho a esse, então ele é o eixo de simetria, certo? Então nós vamos concluir que as sevianas relativas à base são o eixo de simetria do triângulo isósceles, certo? E a última aí dessa página fala assim, ó, propriedade. Em qualquer triângulo isósceles, esse é o triângulo isósceles, as sevianas relativas à base são o que, gente? O que nós podemos concluir dessa seviana? Que elas são congruentes, porque são todas iguais, e coincidentes, porque todas coincidem no mesmo lugar. Tudo bem? Certo, pessoal? Então, agora, eu vou deixar para vocês de tarefa você em ação da página 88 até a página 91, certo? Então, olha só, vai ficar para vocês aí. Ó, o exercício 1, certo? Que é teste, é um testezinho. A 2 é só definir o que é ortocentro, baricentro, incentro e circuncentro. A terceira é para você identificar como que pode ser o interno, quem pode ser interno em relação aos pontos ortocentro, baricentro, incentro e circuncentro. Na quarta é verdadeiro ou falso. Na quinta é em relação à circunferência inscrita e circunscrita. Sexta é associar os nomes. A sétima é fazer a construção, ó. Vai ficar assim, da circunferência circunscrita e inscrita no mesmo triângulo. Aqui é num triângulo, construir as sevianas num triângulo equilátero,
vocês vão ver que elas vão ser, em relação a um vértice, todas coincidentes. E na nona, vocês vão concluir que o ortocentro, o baricentro e o circuncentro, eles vão coincidir num ponto aqui, no mesmo ponto. Então, obtenha o baricentro, o ortocentro e o circuncentro do triângulo XYZ, dado e verifique se é possível traçar uma única reta por 3 pontos. Então, nós vamos ver que é possível, ó, ligar o ortocentro, o baricentro e o circuncentro aqui dos triângulos, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá, pessoal? Pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer, tô com saudade de vocês. Boa semana para vocês, boa Páscoa, tá? Que Deus abençoe, ilumine e proteja vocês e a família de vocês, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau.